Bom, mas então, doutora Lara, eu tenho rotina, meu bebê tem rotina e mesmo assim o meu filho continua despertando muito à noite. Por que que isso acontece? O primeiro aspecto que a gente tem que abordar quando uma mãe fala, quando você já tem essa autoridade aí na sua cabeça de que você tem rotina e mesmo assim o seu bebê continua despertando, a primeira coisa que a gente tem que analisar é esse conceito de rotina perfeita. Esse conceito de rotina perfeita, a rotina tá ótima, não tem mais o que melhorar nessa rotina. Então vamos partir para o conceito de rotina perfeita. O que é uma rotina perfeita? Não é uma rotina que você encaixa o bebê na sua tabela, que você encaixa o bebê nas suas necessidades. Ou que você pega uma tabela de alguém e você encaixa seu bebê lá, achando que o seu bebê vai, de fato, conseguir seguir ali à risca aqueles horários das sonecas, os horários da alimentação para aqueles bebês que já começaram a comer, os horários de atividade de estímulo e por aí vai. Então, a rotina perfeita para um bebê, ela pode ser totalmente diferente da rotina para o outro bebê. Da mesma idade, a rotina pode ser completamente diferente. Então, esse conceito de rotina perfeita, a gente tem que tomar muito cuidado, porque às vezes a rotina que você está fazendo para o seu bebê, você acha que está perfeita para ele, mas na verdade não está. Na verdade, ele está precisando ali de alguns ajustes particulares e que você não está tendo a sensibilidade de conseguir identificar o que esse bebê precisa. Então, quando a gente fala que a rotina do bebê ela está perfeita, a gente tem que focar em todos os aspectos que regem uma rotina. E aí muita gente acha que rotina tem a ver apenas com sonecas ou ritual noturno e pronto. Sendo que não, a rotina ela tece diversos aspectos da vida do bebê. Então, se a sua rotina está perfeita, você precisa avaliar. Será mesmo que está perfeito? Como é que estão as sonecas desse bebê? Elas estão nos horários que você estipulou ali, mas esse bebê está brigando muito para tirar a soneca? Esse bebê está dormindo pouco, a soneca está muito curtinha? Ah, doutora Lari, mas eu sempre tentei fazer soneca e meu filho sempre dormiu 30, 40 minutos. Pois é, mas calma, isso não significa que está adequado para ele. Você tem que testar, ver se a janela não aumentou ou diminuiu, enfim. Não dá pra gente simplesmente se conformar e achar que a rotina tá perfeita porque o bebê sempre foi assim. Não, eu já fiz de tudo e sempre foi assim, então é assim mesmo que pra ele tá bom, pra ele tá perfeito. Não, não tá. Isso é um erro que a gente comete. Então, vocês têm que ficar de olho nisso. Então, a rotina perfeita, ela tem que ser perfeita para o bebê e não para a mãe. E aí a gente se pega muito nesse conceito dos horários, né? Das tabelas, de você ter horário para soneca. E eu já falei para vocês, né, em algumas lives, que a rotina adequada para o bebê, ela é uma rotina de sequência de atividades e não de uma rotina com cronograma, com horário firme, determinado. Vai tirar a soneca naquele horário, vai dormir naquele horário, vai fazer as atividades de estímulo naquele horário. Não, isso não é uma rotina perfeita para o bebê. A rotina perfeita para o bebê é aquela rotina onde você faz uma sequência de atividades e que o seu bebê tem previsibilidade do que vai acontecer. Então você não precisa focar num cronograma, você precisa focar numa sequência de atividades. Outra coisa que a gente tem que estar sempre atento, eu sempre falo isso, não se acostumem com o seu bebê. A rotina perfeita hoje, ela pode não ser perfeita amanhã. Ela pode precisar ser readaptada amanhã. À medida que o bebê cresce, que os saltos de desenvolvimento acontecem, a rotina precisa ser adaptada. Então, se a sua rotina está perfeita hoje, pode ser que amanhã ela não esteja mais. E você precisa ter esse olhar atento, esse olhar sensível para o seu bebê. Senão você vai ficar brigando, lutando, tentando manter uma coisa que não estava funcionando, não está funcionando mais, mas você ficou presa porque funcionou por um tempo. Poxa, mas estava tudo indo tão bem, estava dormindo bem, do nada parou, começou a acordar mais, começou a brigar para sonecas e por aí vai. Então não se apegue à rotina atual do seu bebê, porque ela vai mudar. Então se apegue à sequência de atividades que você vai fazer com o seu bebê. Outra coisa que a gente tem que focar, como eu sempre falo, é nos aspectos totais que regem a rotina desse bebê durante o dia. Soneca é muito, muito, muito importante, sim, mas não basta ter soneca para o bebê dormir bem. O bebê precisa se alimentar bem, o bebê precisa ser estimulado de forma adequada, o bebê precisa se sentir seguro na hora de dormir. Porque às vezes, gente, o bebê de fato tem uma rotina maravilhosa, ele dorme bem de dia, ele consegue fazer atividade de estímulo e ele não dorme de noite porque ele está passando por uma angústia da separação. A mãe voltou a trabalhar e esse bebê agora está inseguro. Ou o ambiente de sono que estava adequado para aquele bebê passa a não estar mais.
Então, às vezes, o bebê está se sentindo muito apertado ali junto com o ninho, precisa ser retirado esse ninho. Às vezes, o bebê está precisando se sentir mais acolhido. Então, se ele não tem um ninho, talvez um rolinho do lado para ele encostar. E por aí vai. Então você não pode simplesmente achar que a rotina que está funcionando hoje vai funcionar amanhã. Você precisa estar sempre de olho. E uma rotina, como eu falo, a rotina não é a única coisa que o bebê precisa para dormir bem. O bebê precisa também dessa questão da segurança, do apego. Então se apeguem, se você tem de fato uma rotina toda perfeita, você fez o checklist aí, ó. Outra coisa que a gente esquece, gente, checklist de ambiente de sono, né? A gente sempre acha que o ambiente já está adequado. Quando você vai fazer um checklist, você vê que às vezes não tá. Então, quando seu bebê é muito pequenininho, então o bebezinho lá de 1 mês, 2, às vezes a luzinha da babá eletrônica não incomoda esse bebê, porque esse bebê é tão pequenininho que ele nem enxerga direito a luz que fica ali a uma certa distância do bebê. Mas aí, quando esse bebê vai crescendo, ele vai começar a explorar o mundo. E aí, quando ele começa a explorar o mundo, ele enxergou aquela luzinha que antes não estava incomodando, não estava atrapalhando, e agora passa a chamar a atenção desse bebê. Então, quando ele tem um leve despertar na madrugada, antigamente ele voltava a dormir sozinho. Agora ele tem uma luz que chamou a atenção dele, ele desperta e não consegue voltar a dormir sem estar relaxado novamente. E às vezes, para ele relaxar novamente, ele precisa, por exemplo, mamar ou ser ninado e por aí vai. Então, checklist de ambiente do sono também é muito importante se você está passando por períodos de mudanças, onde o sono do seu bebê era bom e agora está ruim. Então, faz o checklist de tudo. Será que a temperatura agora não está boa? Né? Será que está muito frio? Está no inverno? Será que não? Será que está muito quente? Então, testa a temperatura, né? Olha a luz, realmente se a luz da babá eletrônica agora não está incomodando. No abajur, barulho, né, gente? Os bebezinhos pequenininhos, muitos deles dormem, às vezes mesmo com barulho. Eu lembro de meu filho, bem, quando ele tinha uns 2 meses, outubro, novembro, dezembro, isso mesmo. Ele nasceu em outubro, em dezembro a gente estava passando na casa de praia, ia passar Natal e Ano Novo lá. E eu lembro de bem dormindo numa mesa de sinuca, em cima da mesa de sinuca, maior barulho, som ligado, churrasco lá rolando, e ele dormindo em cima de uma mesa de sinuca, no meio de todo mundo. Por quê? Porque ele, naquela idade, pequenininho, não estava incomodando ele. Ele estava saindo da rotina, né? Pra mim estava tudo bem, a gente tá saindo da rotina. Quando a gente sai da rotina, não tem que ficar neurótica com nada, né? Lá no curso a gente tem até uma aula bônus que eu geralmente dou sobre como é que você pode sair da rotina sem surtar, depois que sua rotina tá toda organizada, e por aí vai. Então esse meu bebezinho, Benjamin, com 2 meses, dormia no barulho. Vai botar Benjamin com 6 meses pra dormir em cima de uma mesa de sinuca no barulho? Não dorme nunca. E meu filho Benjamin não é o único exclusivo, não. Todos os bebês são parecidos com ele. Então a maioria dos bebezinhos pequenininhos, eles conseguem dormir no barulho. À medida que eles vão crescendo, eles não conseguem mais. Ah, doutora Lara, então meu bebê dormia super bem aqui as sonecas no meio da gente na sala, agora ele não consegue dormir mais. Pois é, então muda, vai pro cantinho escuro com seu bebê, vai pro ambiente de sono dele, o quartinho dele, tenta fazer ele dormir ali, né, no cantinho, pra ele já ir se acostumando ali e ele entender que quando ele tá indo pra lá, que tá tudo escurinho, é a hora de tirar a soneca. Então, meninas, vocês não podem se acomodar na rotina do bebê. Não pode achar que fez uma rotina uma vez e pronto, tá resolvido. Não, sempre tem que estar com o olhar atento para aquilo que o bebê tá precisando. Alimentação. Então, gente, um bebezinho que estava comendo super bem, mamando super bem, às vezes na introdução alimentar, a gente tem a tendência, às vezes, de diminuir as mamadas, não sei porquê. As mães querem, né, diminuir aí as mamadas. Ah, almoçou, então não precisa mamar. Comeu a fruta, não precisa mamar. Só que a gente tem que lembrar que muita coisa, parte desse alimento que o bebê tá comendo, às vezes ele nem mastiga direito, então muita coisa não é absorvida, vai sair tudo no cocô, vai estar lá a beterraba no cocô, a carninha no cocô, vocês vão ver lá os grãos de feijão no cocô, e por aí vai. Então a gente tem que lembrar que às vezes o bebê não absorve tudo, ele precisa mamar ainda, precisa de leite ainda. E às vezes esse bebê na introdução alimentar, mesmo comendo bem na introdução, às vezes ele precisa mamar, porque ele não está de fato conseguindo adquirir as calorias. Vocês podem reparar, né, a maioria dos pediatras vê muitos bebês na introdução alimentar tem uma queda no ganho de peso. Então aquele bebê que estava ganhando meio quilo, ele passa a ganhar menos, 400, 300 gramas ali no primeiro mês de introdução alimentar. Depois ele volta a ganhar peso normalmente. Mas isso também é um fator que pode fazer o bebê acordar, porque o bebê está com fome, ele está precisando adquirir calorias para ele crescer, para ele se desenvolver, para ele engordar. Então, estejam sempre atentas a todos os aspectos que regem a rotina, antes de vocês chegarem e rotularem que a rotina de vocês está perfeita. Eu sempre costumo dizer que na rotina sempre tem coisa que dá para melhorar. Sempre, sempre, sempre tem coisa que dá para melhorar.